Olá, pessoal, tudo bem? Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre prazer e sofrimento no trabalho. Nós vamos ter um apanhadinho superficial, simples, de psicodinâmica do trabalho, tá bem? Não vamos assustar ninguém, a gente não vai tratar aqui de especificidades lá da pós-graduação e tal, mas a gente vai falar um pouquinho sobre o que é isso, né? E falar sobre essa temática que ao mesmo tempo parece ser tão simples, porque nós sentimos prazer e sofrimento, mas tão complexa, porque está aí cheia, né, permeada de processos psicológicos intensos. Então tá. Primeiro a gente vai falar sobre o que é psique, então, né, para entender. A origem grega da palavra psique, que significa alma, ego ou mente, e é o conceito que vai definir então a si mesmo, self, a si mesmo, e vai compor as faculdades humanas de expressar as emoções. Isso é a psique. Mente é o estado dessa consciência ou subconsciência que possibilita então a expressão da natureza humana, né? Então, a mente é o estado de consciência de nós, da natureza humana. As funções superiores do cérebro, então, que são relacionadas à cognição e a comportamento. São funções as quais fazem os seres humanos conscientes, tal como a interpretação, os desejos, o temperamento, a imaginação. São linguagens e sentidos vinculados ao pensamento, à razão, à memória, à intuição, à inteligência, a sonhos, a sentimentos, ao ego, ao superego. Por isso, o termo também vai designar o quê? Personalidade. Quem nós somos, não é? Então, lá, o que Freud tem a ver com isso, não é? Então, Freud, ele vai falar que nós temos o id, o superego e o ego, né? Então, o id seria a parte mais primitiva, instintiva e inconsciente da psique humana. O superego são as internalizações morais. Ele é construído, né, a partir de uma cultura no qual o indivíduo foi exposto. Então, a gente tem o id, que são a parte mais primitiva e instintiva dentro de cada um de nós, e a gente tem o superego, que são as internalizações ou as construções morais relacionadas à forma com que fomos criados, não é? Que faz de nós quem nós somos. A gente tem o ego que rege o consciente, que vai permitir as respostas ao indivíduo, que vai mostrar como é que o indivíduo age, pensando sobre moral e instinto, né? Então o ego, ele está entre o id, aquilo que é instinto, e aquilo que é a moral, que é a forma com que fomos criados culturalmente e que nós aprendemos a responder as respostas. O ego, ele está no meio disso. O id tem uma parte que o Freud chama de herança arcaica, que também é conhecido, né, também são conteúdos reprimidos por censuras internas. Então, Freud, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que o ego e o id, né, as experiências de ego, eles parecem a princípio estar perdidas para a herança, essa herança primitiva. Mas quando se repetem com bastante frequência e com intensidade suficiente em muitos indivíduos, em gerações sucessivas, elas transformam-se, por assim dizer, em experiências do id, cujas impressões são preservadas por herança. Então, ou seja, o ego que rege o consciente do indivíduo, ele muta a forma com que o nosso id, que é a parte mais primitiva, responde a questões complexas da humanidade. Então, lá, uma forma, né, de a gente verificar isso. A gente tem ali o id, ego e superego. Então, o Freud vai dizer o seguinte: o Freud vai falar que o id é inato e instintivo. Ele é amoral, ele não possui moral. É inconsciente e ele é regido pelo princípio do prazer. O ego, ele é formado a partir do id. Ele é moral, pragmático e consciente.
e ele se rege a partir do princípio da realidade. Esse é o ego. E o superego, ele é formado a partir do ego. Ele é hipermoral e ele funciona de forma não consciente, porque ele está pautado pelo princípio do dever, daquilo que a gente deve fazer. Aqui a gente tem uma ideia assim de como é que funcionam então os desejos e as pulsões, né, dentro da psique humana, porque a gente tem aí as questões relacionadas ao mundo interno e ao recalque, que são a cultura ou o mundo cultural, e a gente tem os desejos, né, o desejo e pulsão. E a gente está aí falando de como é que a gente toma as decisões baseado naquilo que é interno e que está lá dentro do id, que tem a ver com a natureza animal das respostas e aquilo que tem a ver com cultura. E a gente está falando o seguinte, que a gente tem aqui então desejo e pulsão e o objeto cultural lá em cima, que é o mundo externo. Deixa eu pegar aqui para marcar. Que é o mundo externo. Mundo externo, beleza? E a gente tem ali o objeto cultural e o prazer parcial. A diminuição dessa tensão, né, que tá lá entre o pré-consciente, do consciente para o prazer absoluto, que é impossível, porque nunca a gente está completamente satisfeito. Então, tá ali entre as pulsões, a pulsão, o desejo de vida, que é objeto sexual nesse caso, que é como o Freud explica as decisões ou a forma com que a gente percebe e toma as decisões pautadas nessas pulsões ou desejos da vida. Mas o mais importante é perceber que quando Freud fala, né, de prazer ou da sensação de prazer, ele está nos dizendo que o id, que é aquilo que é mais natural e que está interno dentro dos seres humanos, é mais próximo, né, do prazer absoluto. E é ali que se encontram, então, as faculdades que fazem com que a gente sinta prazer dentro dos espaços em que a gente convive, mais do que no mundo externo, né? Porque lá a gente vai trabalhar, então a gente vai viver, né, sob as pressões das culturas da moral, né? E isso vai fazer com que as nossas decisões e os nossos desejos, as nossas decisões que implicam em satisfazer ou não os nossos desejos sejam reprimidas pela moral. Então, mais ou menos é isso aqui, tá? A psique, né? Que é quem nós somos, e a partir daí a gente vai conseguir entender a partir dessa psique o que nós desejamos, né? O que é que nós desejamos, é isso aqui. Lá em cima, na pontinha, a gente tem o quê? A gente tem raciocínios, a gente tem percepções, pensamentos, memórias, fantasias e lembranças. Lá em cima. Lá embaixo a gente tem o quê? Medos. A gente tem as pulsões inatas, né, de vida e de morte, as pulsões agressivas, os desejos e os recalques. Tudo isso está lá embaixo, né? A gente está deixando, a gente não está deixando percebido pela sociedade, mas também implicam nas respostas que nós damos com relação à satisfação ou não dos desejos que nós sentimos de verdade. Por que isso tem a ver com o trabalho? Por que começou a falar de Freud quando a gente está falando de prazer e sofrimento no trabalho? Porque isso tem a ver com sentir prazer, para dizer que tudo isso para dizer que o prazer, a satisfação é diferente para cada ser humano, tá? E como prazer e sofrimento são diferentes dentro de cada pessoa, a busca por satisfazer essas demandas de prazer ou de sofrimento ou sair dele também são diferentes para cada pessoa, ok? Por mais que existam ali o id, prazer e sofrimento inato.
por mais que existe alguma coisa que é das faculdades humanas, né, relacionada a isso, algum desejo que é primitivo, tá bem? Bom, daí a gente começa a falar, dito isso, né, as pessoas são diferentes, é preciso respeitar a psique, os desejos dessas pessoas, desde que pautados dentro de uma organização formal de trabalho ou de vida, né, onde nós temos um contrato social com outros seres humanos, em que nós respeitamos os limites de convivência, desde que satisfeitas as normas e entendido que, psicologicamente falando, cada ser humano é completamente diferente e, portanto, ele não tem os mesmos desejos e não se satisfaz da mesma forma que outro ser humano. A gente vai falar então da organização do trabalho, como é que ela se dá e como é que essa organização de trabalho gera prazer ou sofrimento para as pessoas. Então a gente tem ali, quando fala de organização do trabalho, os aspectos formais e abertos do trabalho, que está aqui, e a gente tem os aspectos informais e ocultos do trabalho. A gente tem a estrutura organizacional, títulos e descrições de cargos, objetivos estratégicos, tecnologias, políticas, métodos e medidas de produtividade. Esses são o quê? São os componentes visíveis, publicáveis, observáveis, que orientam aspectos operacionais da tarefa. Tudo isso a gente sabe em cada uma das organizações, está descrito nas normas. Mas uma organização não é só isso, não. Aí você tem outros aspectos informais e ocultos. A gente tem o quê? O que são aspectos informais e ocultos? A gente tem os padrões e influenciação de poder. A gente tem a percepção e atitude das pessoas. A gente tem sentimentos e normas de grupos, as crenças, os valores e as expectativas, os padrões de integração informais, normas de grupo e as relações afetivas. Esses são chamados os componentes invisíveis. Estes são componentes invisíveis da organização do trabalho e são estes componentes invisíveis que também, e aí também eu digo, porque os aspectos formais importam, causam prazer e sofrimento no trabalho. Então, quando a gente fala da organização do trabalho, a gente tem ali o quê? Aí eu vou citar o Dejurs, que é o filósofo, o sociólogo da psicodinâmica do trabalho, que explica, né, através justamente dessa ideia de o que significa, o que é prazer e o que é sofrimento para cada um, a organização do trabalho, como ela influencia na busca, né, do prazer ou da satisfação do sofrimento. O Dejurs que estuda o papel da organização do trabalho em relação aos efeitos positivos ou negativos que o poder exerce sobre o funcionamento psíquico do trabalhador. Então, ele vai falar, ele vai estudar basicamente como é que o trabalho causa prazer ou sofrimento no trabalho na mente das pessoas. Por quê? Porque é dentro da mente em que acontece o prazer e sofrimento. Não é dentro da cultura institucional. Ela pode refletir aí entre as questões de aspectos como assédio moral, culturas institucionais assediadoras implicam, né, em deterioramento da psique dos trabalhadores, mas não só isso, né? Outros aspectos também são importantes. E aí ele vai falar aqui do ciclo de trabalho como satisfação, onde a gente fala do clima, as questões como clima de valorização, superação de desafios, qualificação constante e felicidade profissional. Tem vários fatores que eles são totalmente importantes para que um trabalhador sinta-se bem dentro do ambiente de trabalho e esse trabalho não seja então causador de sofrimentos psíquicos, né? Que não atinjam a formação, né, de caráter desse indivíduo a um ponto de transtorná-lo e aí ele ter sérios problemas psicológicos relacionados ao trabalho dele. Aí, então, o Dejurs vai trabalhar a divisão de tarefas, né, ou a importância da organização da divisão de tarefas. Ele vai falar da importância que o trabalho tem de ser executado dentro de prazos fixos, que qualquer trabalho que se faz por dever ou necessidade
ou trabalho remunerado de serviço ou empreitada. Precisa ter o quê? O conteúdo das tarefas, o modo de operação, ou seja, de que forma, né, o fluxo desse trabalho acontece, e a divisão formal e real também do trabalho, que é o entendimento em que aquilo que se explica formalmente é diferente do real, mas é muito importante você entender como é que esses fluxos acontecem. E o descompasso, então, entre a organização formal e a real favorece o sofrimento mental. Essa é a tese do Dejurs. Ele vai dizer o seguinte, e isso tem a ver um pouco com as questões, né, de desvio de função também, que é a seguinte: quando você é contratado para exercer um tipo de tarefa, né, específica, e você lá dentro do teu ambiente de trabalho, na organização real do trabalho, de como as tarefas são divididas, você está sendo muito mais sobrecarregado, você está fazendo muito mais tarefas do que você tem capacidade de fazer, e você está se colocando lá de uma forma em que, se você não faz isso, se você não faz muito mais do que você devia fazer, parece que você não está fazendo o suficiente. Este trabalho está te sobrecarregando e também causando um sofrimento. Então, a divisão de tarefas e seguir a organização formal do trabalho protege a psique das pessoas, né, de relaxar no sentido de que eu estou cumprindo com uma parte do meu trabalho, até porque aí vamos entrar nas questões assim relacionadas a o trabalho é uma parte da vida. Ele não é toda a vida de ninguém. Toda a vida de alguém é muito além do trabalho. Ele toma um grande período da vida das pessoas, ele implica em uma entrega muito maior das pessoas do que, né, do que eu acho que as pessoas gostariam, porque você destina efetivamente o tempo que você tem de vida para o teu trabalho, mais do que para as outras pessoas, mas ele não é a tua própria vida. E fazer essa separação psíquica para você relaxar um pouco e compreender que você tem direito a ter períodos de vida é muito importante. Divisão de homens, então, compreende a forma pela qual as pessoas são divididas em uma organização e as relações pessoais interpessoais se estabelecem. Podem gerar conflitos interpessoais evocados de sofrimento humano também. Então, também a forma com que você divide as pessoas dentro de uma mesma organização e como você faz com que isso gere relações interpessoais, né, que se estabelecem ali, que podem ou não ser benéficas ou terríveis para as pessoas, também geram conflitos e podem provocar sofrimento. Então, a gente tem ali a organização do trabalho, né? A gente vai trabalhar com o quê? Controle, domínio e exploração. E a gente vai trabalhar com a vontade do outro e alienação do desejo. O que é a vontade do outro? A vontade do outro é o que ele quer fazer, tá? Ele quer fazer uma coisa, você quer que ele faça outra. E a alienação do desejo, que é tudo aquilo que ele deixa de fazer, tá? Por isso que está cortado aqui o livre-arbítrio. É tudo aquilo que você deixa de fazer em prol do teu trabalho. Então, ali a gente está falando do quê? Vontade do outro, a gente está falando de pressão, ameaça, deboche, acúmulo de tarefas, humilhação. Tudo isso, né, quando acontece dentro do ambiente de trabalho, é um propulsor de sofrimento no ambiente de trabalho. Porque já e só simplesmente a alienação do desejo faz isso, ok? Porque você tira o livre-arbítrio das pessoas, elas deixam os seres humanos dentro do ambiente de trabalho, às vezes deixam de lado, né, questões que são importantes para eles em prol do trabalho. Vamos pegar um exemplo prático, assim, meu filho tem uma apresentação na escola amanhã às 10 da manhã, mas eu não vou participar da apresentação porque eu tenho aula, né? Seria muito importante para ele, o ideal seria que eu pudesse cancelar essa aula, mas eu não posso, então dessa vez eu vou implicar em um possível sofrimento para o meu filho em pró
do meu trabalho. Meu livre-arbítrio, né, foi tirado de mim. E isso está alienando o meu desejo, ou seja, está mudando ele. A vontade de outro se sobressaiu. Então, pressupostos como controle, domínio e exploração do meu trabalho são mais fortes. Eu sofro. Então, trabalho e a psique humana. O organismo não é um motor humano. O trabalho ele é real e a gente tem que ter tem que entender as diferenças entre o trabalho real e o trabalho prescrito. O trabalho ele pode ser perigoso para o aparelho psíquico de cada um. E aí, partir desse perigo em que acontece o trabalho, ele pode gerar prazer e sofrimento. A partir daí, então, a gente tem lá o livro que chama a Psicodinâmica do Trabalho, que é o trabalho para Dejurs, que implica no engajamento mental e psicoafetivo para você cumprir determinadas tarefas. Então, sob o ponto de vista econômico da clínica, a gente tem o quê? A gente tem ali o trabalhador, né, que vai ter lá vias de descarga que está o trabalhador, tá? O trabalhador tem as suas pulsões, né, energia pulsional de vida. Ele vai ter as excitações provenientes do exterior e ele tem duas formas. Ele pode acumular tensão via psíquica, motora ou visceral e tem as vias de descarga. Esse é o princípio da economia psíquica proposta por Freud. A gente tem a nossa energia, se a gente essa energia de pulsão tanto de vida quanto de morte, né, que tem a ver com as escolhas dos desejos que vão nos satisfazer. Eles são excitados no exterior e você pode acumular essa tensão ou você pode descarregar essa tensão. Se você acumula essa tensão, você pode acumular ela de forma psíquica, de forma motora ou de forma visceral. Os setores da carga de trabalho, né, da carga psíquica do trabalho, eles vão se dar normalmente na relação homem-trabalho, que é uma relação subjetiva e que tem efeitos concretos na psique das pessoas, dos seres humanos. Então, você tem uma carga física do trabalho, você tem uma carga psíquica do trabalho que você exerce. A carga física tem a ver com aquilo que você faz do trabalho, que é o que está prescrito, é aquilo que você deve fazer no teu trabalho. A carga psíquica do trabalho é aquilo que vem carregado de aspectos psicológicos densos, do tipo, fulana tá doente, você tem que ficar no lugar dela, você precisa fazer mais essa tarefa porque eu não consegui cumprir, o tempo foi escasso para tal coisa. Esses fatores psíquicos relacionados ao trabalho também pesam e muito para que o trabalho funcione, né? Para que ele não cause sofrimento no trabalhador. Então, essa carga psíquica é tudo que envolve o trabalho, a vivência subjetiva, e aumenta quando a liberdade de organização do trabalho diminui, né? É positiva quando o trabalho é equilibrante e é negativa quando ele é fatigante. Ou seja, essa carga psíquica do trabalho, ela pode ser positiva se você está num ambiente em que tudo aquilo que que é para fazer, você consegue fazer em tempo hábil, em que você não se sente ameaçado psiquicamente com relação às questões do próprio trabalho, do funcionamento dele, e ela é negativa quando você está fatigado, quando você está cansado, quando você não aguenta mais o teu ambiente de trabalho. Então, a carga psíquica é negativa. E aí, né, para lembrar da gente de tempos modernos, quando a gente colocava lá um trabalhador para executar a mesma tarefa o tempo inteiro, e isso afetava o psicológico dele, e uma das formas de afetar isso também era funcional, era deixando ele efetivamente com dores no corpo, porque é uma resposta psíquica a essas dores, ao fato de que o corpo não aguenta mais fazer aquilo e ele quer frear, ele quer uma pausa, não é? Sintomas e defesas, então. Alguns sintomas, eles acontecem justamente para nos mostrar que nós estamos atingindo a fadiga, né? Então, o sofrimento, que pode ser patogênico, criativo, pode ser ético, desprazer, a tensão, a fadiga, a descompensação de acordo com as estruturas psíquicas, burnout, né? Burnout é um sintoma, uma estratégia de defesa para um corpo que está sofrendo de forma psíquica
com o sobrecarregamento deste corpo dentro do ambiente de trabalho, a forma com que a psique ou o psicológico vai lá e te protege, às vezes é te lançando doenças para dizer, olha, você precisa prestar mais atenção. E aí ali tem algumas, né, figuras para nos mostrar isso, que é quando a gente está sobrecarregado dentro do nosso trabalho. Não é sempre que acontece, mas é importante perceber quando acontece, quando a gente está chegando num limite dentro do ambiente de trabalho. E chegando nesse limite, aí a gente começa a se perguntar a hora certa de dar uma pausa, né? De aliviar um pouco mentalmente, porque senão você não aguenta. Então, da psicopatologia à psicodinâmica do trabalho. Então, o trabalho ali tá o DeJurs, esse é o DeJurs, que simpáticozinho, vai falar o seguinte: o sentido do trabalho, o sentido para o sujeito, né, seu significado para o sujeito, possibilitando seu crescimento pessoal e reencontro com sua subjetividade e criatividade, tão esquecida atualmente no modelo de organização na qual muitos de nós ainda fazemos parte. Então, o trabalho captura a nossa subjetividade, porque o trabalho que a gente exerce, ele não depende mais apenas dos conhecimentos que nós temos para efetuar esse trabalho, né? Então a gente não depende simplesmente das características como eu sei mexer no Excel, eu sei sobre administração estratégica, eu me formei em psicologia, eu fiz uma pós em psicodinâmica do trabalho. Estes são determinados aspectos superficiais com relação ao meu trabalho. Muitas pessoas detêm esse conhecimento, mas na atualidade, o que é chamado para o trabalho são os nossos aspectos subjetivos, é aquilo que nós somos. Eu falei isso já na aula para vocês, inclusive. Então, se quem nós somos, se a nossa psique é colocada para trabalhar dentro do ambiente de trabalho, também ela vai ser o objeto da avaliação. Também ela, o nosso comportamento, também a forma como nós agimos, também ela vai sofrer essa carga dentro do trabalho. E se ela vai sofrer essa carga, vai sofrer com intensidade, porque ela controla tudo, né? Todo o funcionamento do nosso corpo. Então, o que o DeJurs vai falar? Ele vai falar que o trabalho na atualidade que captura nossa subjetividade, porque usa quem nós somos em pró de render mais dentro do trabalho, ele necessita das nossas características pessoais para isso, pode ser um causador de psicopatologias, ou seja, de doenças relacionadas ao trabalho que nós executamos. É isso que o DeJurs vai falar, né? Dessa forma com que ele vai escrever isso. Estratégias, então, ele vai falar o seguinte: da mobilização subjetiva, que é o processo pelo uso de recursos psicológicos que permite a transformação do sofrimento a partir do resgate do sentido do trabalho. Essas são as estratégias de enfrentamento para que a gente, ser humano, não sinta tanto sofrimento por colocar a nossa psique em prol do trabalho. Então, a gente pode criar estratégias como a flexibilização da organização do trabalho, a clínica do trabalho ou o trabalho vivo, que é o trabalho deve acrescentar, inventado pelos trabalhadores, que vai envolver a criatividade, que vai dar sentido ao sofrimento do trabalho. Essas estratégias, elas são as mais diversas possíveis. Cantar, fazer lanche, toda semana festejar um aniversário, uma vez por mês se encontrar, sair para beber, trabalhos que tenham um sentido muito forte de envolver a psique e transformar, né, usar a subjetividade para o trabalho a um ponto de transformá-la em sofrimento, precisa desses escapes ou dessas estratégias para manter quem nós somos, né, protegidos, né, manter o nosso psicológico protegido dentro do ambiente de trabalho. Então, ali o trabalho patológico ou criativo, a gente vai ter aqui duas possibilidades.
a possibilidade, a impossibilidade da flexibilização e a flexibilização da organização do trabalho. Então, a gente vai ter ali o sofrimento patogênico, que é aquele que causa dor de verdade, né? E aí vai gerar estresse. Então, tu vai gerar estresse porque tu não tem aquela maleabilidade, aquela forma de se tratar as pessoas para exigir com que o trabalho seja cumprido, né? A organização do trabalho continue, mas sem que essa dureza do trabalho seja tão difícil. Então, o que a gente chama é a flexibilização da organização do trabalho, é o sofrimento criativo. Ou seja, esse sofrimento criativo pode também ser ele uma fonte de prazer e pode sublimar, né? Então, o trabalho pode ser equilibrante nesse sentido. Então, a gente tem aí 4 pontos complexos, né? A gente está falando aqui das vertentes do prazer, mais prazer e menos prazer, menos competência e mais competência. Quando a gente está pensando em muita competência com menos prazer, é o que? Obrigação, obrigatoriedade. Quando a gente está falando em menos prazer e menos competência, a gente está falando em sentimentos de frustração. Aqui é um terror, porque quando o trabalho é frustrado, quando a gente se sente frustrado, é ruim, né? Porque assim, na obrigação você faz e aí você vê um resultado e não se sente tão mal. Mas na frustração você faz, não vê resultado e você sente aqueles sentimentos ruins relacionados ao trabalho. O trabalho, então, com mais prazer e menos competência, ele é um desafio, porque então você está fazendo mais coisas e você sente que você pode ainda fazer mais. O trabalho com mais competência e mais prazer é o que chama de trabalho com realização, que é quando a gente então consegue sublimar, né, a própria forma de se fazer trabalho. Bom, e o bem-estar psíquico, como é que entra, já que é tão difícil manter o nosso bem-estar psíquico dentro do ambiente de trabalho? Então, o bem-estar psíquico é simplesmente, diz o De Jures, a liberdade que é desejada ao desejo de cada um na organização de sua vida. Ou seja, quando você pode, sendo quem você é, fazer um bom trabalho, mas ter aqueles breves momentos ou enfim, os momentos relacionados aos prazeres daquilo que você gosta, quando isso importa para dentro da organização e eles não tolhem esse desejo, eles não dizem para você que você não pode fazer, porque aí sim vai incorrer em sofrimento. Que é, por exemplo, então amanhã eu vou faltar porque eu vou na apresentação. Então semana que vem eu vou sair de tarde, vou tomar aquele cafezinho. Então hoje a gente vai estender o horário do almoço e vai tomar um drink na hora do almoço. São esses pequenos prazeres que fazem com que o nosso psicológico seja afetado da seguinte forma: eu estou satisfeita com esse trabalho, com como é que ele está se organizando na minha mente. Isso vai salvar o psicológico do sofrimento do trabalho. O real do trabalho nos permite jogar e rejogar com o sofrimento. É isso. Então, o trabalho, ele pode constantemente, ele vai, né, jogar com o sofrimento que a gente sente com relação a ele. Mas o que importa é que nessa equação, esse sentimento de sofrimento ruim, no sentido de que eu estou tendo efetivamente problemas de me manter no trabalho, ele não aconteça. Aí tem aqui uma figurazinha, né, para a gente entender e as referências para a aula de hoje. Eu sei que ele é bem complexo de entender, bem complexo, é por isso que eu tento não entrar muito assim dentro dessa temática, mas quero dizer para vocês que o trabalho causa sofrimento e é importante que a gente tenha estratégias de enfrentamento desse sofrimento. E por isso é importante a gente prezar por essas estratégias e forçar com que elas sigam, com que elas continuem dentro das organizações. Aqueles pequenos momentos de prazer, eles são muito importantes para proteger a nossa psique de
ser completamente deprimidas dentro do ambiente que pode ser agressivo para a psique de cada um dentro do seu trabalho, tá bem? Acho que é isso. É isso, pessoal. Eu não quero nunca falar demais na aula, nem falar de forma insuficiente, tá bem? Muito obrigada. Bons estudos. Beijos.